Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é quinta-feira, dia do nosso Magazine Vida em França, da autoria de Neidi Ribeiro, mas já de imediato a convidada de Marco Martins sobre a situação humanitária no Sudão. Convidada. Há mais de 10 dias que ocorreu o golpe de Estado perpetrado pelos militares no Sudão. Desde então, o poder está nas mãos do exército e do general Abdel Fattah al-Burhan, que dissolveram as autoridades de transição e decretaram o estado de emergência, para além de terem detido os membros civis do governo deposto. Nesta quarta-feira, 3 de novembro, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram um apelo conjunto para o regresso imediato do governo civil, dirigido pelo primeiro-ministro Abdallah Hamdok, e condenaram a sua detenção arbitrária. Nesta altura, o trabalho das organizações humanitárias tem sido importante para ajudar as populações vulneráveis ou os deslocados que fogem da violência. Paula Emerson, chefe luso-americana do Gabinete de Coordenação da Ajuda Humanitária das Nações Unidas, OCHA, abordou a situação humanitária no país, que se tornou mais problemática depois do golpe, e admitiu que apenas chegou 30% do financiamento reclamado para a ajuda humanitária em território sudanês. Estamos num período de uma crise política e constitucional que resulta em muita incerteza em relação ao futuro. Sabemos que há esforços que estão a ser feitos para a mediação da questão, mas em relação às operações humanitárias, elas continuam focando nas pessoas mais vulneráveis através do país inteiro, e aqui também em Khartoum, desde o princípio do ano, 7,4 milhões de pessoas foram apoiadas com assistência humanitária, com alguma forma de assistência humanitária, e esse trabalho continua a ser feito depois de umas pequenas interrupções logo na altura do golpe de Estado, em que era muito pouco claro o que se passava e em que as comunicações foram muito afetadas. Como é que tem sido justamente o papel então da OCHA? A OCHA é um pequeno gabinete dentro do Secretariado das Nações Unidas que coordena a ajuda humanitária. Isso é feito com as agências das Nações Unidas, incluindo o Programa Alimentar Mundial, a Unicef, a Organização Mundial da Saúde, e também com as ONGs, com as organizações não governamentais, tanto como as internacionais como as nacionais, cujo trabalho é feito na base das necessidades. O primeiro passo é determinar quais são as necessidades humanitárias, organizar um planeamento à volta de setores da saúde, da água, sanitação, higiene, educação, etc. E desenvolver uma estratégia comum para gerir o trabalho de vários parceiros. Nesta altura temos cerca de 90 parceiros humanitários que trabalham na área humanitária no Sudão, e uma das grandes mudanças que tem havido nos últimos anos, a assistência humanitária era principalmente para Darfur e para a parte sul do país, onde tem havido conflito, 2003-2004 em Darfur, e seguido de continuação do conflito até recentemente, e na área das montanhas de Nuba e do estado de Blue Nile, ou Nilo Azul, em que tem havido desde 2011 conflito, e que de uma certa maneira nesses dois estados, ou nessas duas regiões, o conflito abrandou em 2016, mas não foi completamente resolvido. Houve um acordo de paz que foi assinado com vários dos grupos armados que têm estado a lutar ou que têm feito parte do conflito no Sudão, mas os dois grupos principais que ainda controlam o território, o movimento sudanês para a liberação norte sob o controle de Abdelaziz El-Hilo e o exército sudanês de liberação sob o controle de Abdel Wahid, controlam ainda áreas no estado do sul do Kordofão, no estado do Nilo Azul, e o Abdel Wahid em partes de Darfur. Esses dois grupos ainda não assinaram acordos de paz, e esse trabalho ainda continua e ainda há atenção. Este ano houve 430 mil pessoas que foram deslocadas internamente dentro do país, uma grande maioria pela segunda ou terceira vez, isto é, já eram deslocados em relação a conflitos anteriores,
e, como resultado de conflitos que tiveram lugar este ano, foram deslocados mais uma vez. Muitos deles não só é a segunda vez, para alguns já é a terceira ou quarta vez que foram deslocados internos, isto só para demonstrar a importância do trabalho humanitário. A grande mudança que houve lugar é que, tendo em conta a crise económica que o Sudão tem sofrido, em julho a taxa de inflação era de 440% e com um aumento de custo de vida, o sorgo, que é uma das principais fontes de comida no Sudão, custa 600% vezes mais caro do que nos últimos 5 anos e assim é com outra comida que é usada aqui no Sudão, que aumentou de preço tremendamente e combinado com a inflação, perca de poder de compra, quer dizer que há milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária. Nesta altura há 3 milhões de deslocados internos no Sudão, há 1,1 milhão de refugiados, principalmente do sul do Sudão, mas também da Etiópia aqui no Sudão e, além disso, há milhões de pessoas residentes que têm indicadores de vulnerabilidade altíssimos, que também estão a ser apoiados e isto é através do país inteiro, desde o estado do Mar Vermelho, Kassala, Gedaref até o Nilo Branco, passando depois pelos Kordofanes e pelo Nilo Azul. Um trabalho enorme feito pelas agências humanitárias e que continuou, apesar do golpe de Estado, resumindo completamente 1 ou 2 dias depois do golpe de Estado. Desde o último golpe de Estado, a situação humanitária piorou ou é sempre os mesmos problemas recorrentes? De uma certa maneira, é os mesmos problemas recorrentes, com uma grande preocupação que, tendo em conta a suspensão de assistência na área de desenvolvimento, que oferece apoio à provisão de serviços básicos, desde saúde até educação, até água e etc., que isso criará as condições para uma pioria do sistema da vulnerabilidade humanitária. E, segundamente, aqui em Khartoum temos visto necessidades ligadas à desobediência civil que tem tido lugar, em que temos visto relatórios de pessoas que foram magoadas durante essas manifestações que tiveram lugar, em que os parceiros da área de saúde, incluindo a Organização Mundial de Saúde, com os seus contrapartes no governo, providenciaram assistência para apoio médico para casos de urgência e também houve relatos para serem confirmados de violência de natureza sexual que teve lugar durante estes dias. Portanto, em resposta ou em preparação à possibilidade de necessidades adicionais, houve uma grande mobilização por parte da comunidade humanitária, sobretudo na área da saúde e de violência na base do género. Sente que, ou vê, que há cada vez mais pessoas, mais população com dificuldades? Sente que a situação está cada vez mais complicada para a população e que pandemia e instabilidade não ajudam? Sim, e nesta altura uma das grandes preocupações é que a vacinação contra o Covid, que tem sido apoiado pela COVAX, está suspendida, com menos de cerca de 3% da população que foi vacinada até hoje, e a preocupação que temos que continuar essa campanha de vacinação e com relatos que o número de pessoas com Covid tem tendo a aumentar nestes últimos dias, uma preocupação muito grande. E finalmente também é importante notar que o apelo humanitário está nesta altura financiado simplesmente a 30%. Os apelos humanitários são anuais, estamos quase no final do ano, estamos já em novembro e nesta altura só recebemos 30%, cerca de 600 milhões de dólares de 1,9 bilhões de dólares que tinham sido programados ou pedidos ou apelados no início do ano. Isso é uma grande preocupação, é a nossa possibilidade de continuar o trabalho humanitário e preparar a eventualidade de haver ainda mais necessidades. O que isto quer dizer quando nós não recebemos o financiamento que pedimos é que temos que fazer uma grande prioritarização de pessoas vulneráveis e focar naqueles que são mais vulneráveis. Isto tendo em conta com a suspensão do desenvolvimento e com a disrupção que estamos a ver nos serviços da ordem pública, desde saúde até as escolas estarem terminadas, quer dizer que os apoios que as pessoas poderiam contar não estão lá. Há todas as condições para criar uma crise humanitária ainda maior do que aquela que já temos. Portanto, continuamos à espera que seja doado. Um apelo aos países doadores é que temos uma situação em que projetamos que vamos ter maiores necessidades humanitárias e que não recebemos o apoio que é necessário para continuar a provisão de assistência humanitária como temos feito e antecipar que será necessário ter ainda mais apoios, ou que haverá mais necessidade e que nessa altura precisamos de mais apoio. Se não houver esse financiamento, quer dizer que, no fundo, vai ter que se cortar em alguns sítios, é isso? Exatamente.
e que pessoas que são vulneráveis ficarão ainda mais vulneráveis numa altura em que os serviços públicos estão afetados também pelo golpe. As associações, as ONGs humanitárias não só estão a ocupar-se dos sudaneses, mas também têm muito fluxo vindo do Sudão do Sul e também da Etiópia. Quer dizer que há basicamente um tipo de globalização que está a acontecer no Sudão. A chegada em massa dos refugiados do sul do Sudão aconteceu em 2015, uma vez que a guerra civil eclodiu no sul do Sudão, e dos refugiados da Etiópia começou em novembro, juntando-se a um grupo muito grande de refugiados da Etiópia e da Eritreia que já estão no Sudão há muitas décadas. E é francamente extraordinário como o Sudão continua a ser tão generoso, permitindo que esses refugiados entrem no país e oferecendo-lhes a segurança e permitindo que a assistência humanitária seja oferecida a esses refugiados que chegaram aqui e que continuam a chegar aqui ao Sudão. Era Paola Emerson, chefe luso-americana do Gabinete de Coordenação da Ajuda Humanitária das Nações Unidas, que está no Sudão há 3 anos. Ela que também fez um apelo à comunidade internacional para que a ajuda financeira chegue rapidamente ao Sudão para facilitar o trabalho da ajuda humanitária para apoiar os mais vulneráveis. Recorde-se que o golpe de Estado militar decorreu a 25 de outubro. O general Al-Burhan afirmou na televisão que pretende uma transição para um Estado civil e eleições livres em 2023. Com a queda do antigo presidente Omar al-Bashir em 2019, tinha sido instaurado um Conselho de Soberania composto por civis e militares que deveria conduzir o país para eleições livres no final de 2023.